Bom, então vamos lá, né? Professores, professoras, vamos todo mundo chegando aí, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos aqui, né? Nossa quarta live aqui da nossa comunidade. Estamos com a convidada e a professora Juliana. Os professores vão chegando aos poucos, né? Os professores que vão chegando depois, sejam todos muito bem-vindos. De antemão aí já vamos agradecer a professora, né? Por estar. A gente sabe que o tempo dela é tão corrido aí quanto o nosso. Então, administrar, como a gente estava falando aqui antes de iniciar a nossa reunião aqui, família, trabalho, rede social e outros projetos, a gente sabe que nunca é fácil. Mas agradecer mesmo, né, de coração, aí, que você parou um tempinho para vir bater um papo com nós, tirar minhas dúvidas, tirar a dúvida de vocês. Então, todo mundo aí já prepara caneta, prepara canel, ó, prepara papel aí, que o que a professora vai falar aqui, eu acredito que vai acrescentar bastante aí na vida escolar de cada um de vocês. Os seus alunos vão agradecer no final. E no final também você vai agradecer a professora aí. Então, eu vou deixar um espaçozinho aqui aberto para ela se apresentar, falar um pouquinho dela e dar as boas-vindas aí para ela novamente. Ah, obrigada, professor. Boa noite para todo mundo. Agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? É sempre bom a gente trocar com outros colegas de trabalho. Como o Leandro já adiantou aí, né? Eu acho que a nossa vida é muito corrida, né? Assim como a de vocês, eu também trabalho em escola também, enfim, passa aí pelos dilemas que a gente encontra, né? Então, assim, quando eu falo sobre como adaptar as nossas aulas, é porque eu, né, como toda, acho que toda não, mas como grande parte dos professores de rede pública, né? Sabe o que é trabalhar sem quadra, sem material, né? Sem apoio, sem nada, né? Só com a força de vontade ali, cara e a coragem, vontade de fazer melhor. Mas me apresentando brevemente, eu acho que eu preciso dizer, né, que eu sou mãe, que eu acho que essa é a melhor apresentação. Sou mãe de gêmeos, sou professora há 21 anos, então me formei, né, tem mais de 20 anos, porque, na verdade, no último ano de graduação, eu já trabalhava numa escola particular, uma escola pequenininha particular, e, enfim, e aí eu tive 9 anos de experiência no estado do Rio de Janeiro, na rede estadual, 6 anos na rede municipal do Rio de Janeiro, um ano na rede municipal de Niterói e estou há 10 anos na rede federal, né? No colégio de aplicação do UFRJ. Então, assim, já passei por todas as esferas, já trabalhei em escola privada, como eu falei também. Então, a partir dessas minhas muitas realidades, eu fui fazendo a minha prática, né? Assim, fui entendendo como é ser professora de educação física no Brasil, né? Que é isso, a gente precisa ter muito conhecimento, não só prático, mas teórico. E aí, para conseguir dar conta da prática, eu fui estudar. Então, eu sou especialista em educação física escolar, né, pela UFRJ. Fiz meu mestrado em educação, desculpa, em ciência da atividade física, mas o meu projeto foi sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Então, quando eu falo sobre educação para as relações étnico-raciais e tal, dessas pesquisas que eu falo, né? E também Uhum. como eu apliquei essa pesquisa no chão da quadra. E atualmente eu sou doutoranda em educação. Bom, então acho que assim, mas eu comecei falando da prática porque eu acho que existem muitos bons teóricos, mas que não pisam no chão da quadra, então não conseguem aplicar, e às vezes a gente está ouvindo aquilo ali e fala, tá, essa teoria está muito linda, mas como é que eu faço na realidade que eu tenho, que eu só tenho uma bola, minha quadra é descoberta, do tamanho de um ovo, que não cabe nem os 40 alunos que eu tenho na sala, com tantos alunos incluídos, né? Então, tudo que eu tento levar para o perfil, né, para o curso, enfim, e para as palestras que eu trago, é muito dentro dessa história, tá, gente? Então, rapidamente, assim, esse é o resumo. É, E, e falando aí dessa questão que você abordou, né? Rede privada, rede pública, rede municipal ali. Qual que foi, assim, o lugar mais difícil que você encontrou para estar trabalhando durante essas redes aí? Olha, e aí eu vou te responder assim, depende difícil em que aspecto, né? Então, assim, eu acho que a que me marcou mais foi a minha primeira experiência, que foi na rede estadual, numa escola, que é isso, né, gente? A gente não tem, a gente é novinha, a gente não tem experiência. Eu fui escolher a escola.
Eu fui muito mal classificada. Meu primeiro, acho que é importante falar isso também. Eu tentei vários concursos e não passava, não passava, não passava. Aí passei para o primeiro. Acho que meu número era, nem lembro, acho que eu era o número 80, uma coisa assim. Então, E aí então você não chegou a ser, tipo, contratada ou designada, não? Você já foi assumindo uma não, função pública? passei pro concurso de efetivo Ah, tá. do estado, no Rio de Janeiro. Só que é isso, ninguém tinha me explicado, né? E aí, quando eu fui escolher escola, a moça perguntou para mim: ah, vamos, qual escola e tal? Eu falei: qualquer uma, a burra, né? Eu falei: qualquer uma, contanto que eu fique só em 2 dias. Aí ela falou: tudo bem. Pronto, me mandou para uma escola, né, que ninguém queria ir, e tinha um motivo para ninguém querer ir, né? Era uma escola que ficava assim numa região muito complicada aqui do Rio de Janeiro. Não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro, mas em Barier, que fica em Caxias. E a escola, ela era ficava dentro de uma comunidade dominada, né, por uma facção, e essa facção meio que determinava, inclusive, porteiro. Então, assim, eles ficavam ali, né, muitos meninos ficavam ali vendendo droga e tal, dentro da escola, e era um CIEP, então a quadra ficava distante do prédio. E aí eu lembro, né, que eu tinha, sei lá, eu tinha 6 meses de trabalho e eu muito novinha e tal. E aí eu desci com uma turma de sexto ano e eu lembro que 4 ou 5, né, rapazes do movimento Uhum. pediram, enfim, estavam fumando, né, usando droga ali. E aí eu pedi para sair, mas eu pedi assim, falei, poxa, será que vocês podem sair para eu poder usar, né, o espaço? E aí acho que eles ficaram irritados, saíram. Eu, eu comecei a dar aula. E eles retornaram de moto com armamentos pesadíssimos, assim. E me rodando, e eu não sabia o que fazer, né? Eu longe do prédio, ninguém estava me vendo, aquela coisa. Eu entrei em pânico, mas mantive ali e falei, vamos subir, turma, e subi. E aí, quando eu fui para o prédio, eu desabei, comecei a chorar, me tremia, fiquei nervosa e tal. E eu escutei da diretora, ela falou assim: eu sabia que você não ia durar aqui, porque você é muito Hum. patricinha para né? Tipo, ainda fui julgada, assim, né? Foi um negócio assim. E eu falei, eu não Rolou. volto mais. Só que eu estudei pra caramba para passar naquele concurso. Eu falei, cara, agora eu vou largar, né? E fiquei, enfim, foi muito frustrante. Acabou que eu consegui trocar de escola, né? E aí fui muito feliz na outra escola, também do estado, que aí foi o oposto. Era uma escola numa área rural, assim, super tranquila, pequenininha. E aí passei 4 anos super felizes nessa escolinha. E, enfim, e aí, mas o que eu ia te falar, né, assim, em relação à violência, esse foi o ponto alto. Por mais que eu também tenha trabalhado Aham. na Vila Cruzeiro, na EJA, à noite, né, dia de baile, então, assim, tiroteio, aquelas coisas, a gente vai se adaptando aos ambientes que a gente tem, né? E Vai hoje em dia você mencionou que você atua em faculdade, não é? Não, então, eu sou professora carreira EBTT, que é uma carreira. Eu sou professora da UFRJ, mas eu sou professora da educação básica da UFRJ. Então, eu trabalho no Ah, tá. colégio de aplicação. Só que o colégio de aplicação, ele também recebe a licenciatura. Então, eu tenho Uhum. estagiários. Então, dentro do meu salário, assim, o meu salário ele é composto pela educação básica, eu dou aula para alunos na escola, dou aula para graduação que eu recebo, né, como professora de estágio, vamos dizer assim, né? Eles fazem estágio comigo, aprendem a fazer plano de aula, essas coisas. E sou professora da pós-graduação. Então, dou aula na pós-graduação do SESPEB de Educação Física Escolar. E aí é um combão, né? Na verdade, eu pego todas as etapas aí, mas porque faz parte também da minha. Então acaba que você pega essas duas realidades, né? Você já passou por várias escolas públicas, ou está tendo a vivência com estagiários que recebem lá na sua escola, né? Ajudando com o plano de aula, com tudo. Sim. Aí surge a dúvida, né? Você sente aí que essa formação inicial, a faculdade de hoje em dia, elas realmente preparam o professor ali para a escola, para atuar, para o chão da quadra? Porque na minha época, quando eu formei, foi o quê? Eu formei em 2010, anos atrás. Naquela época eu já não preparava. Então eu quero saber se hoje essa realidade mudou um pouco. Então, Leandro, eu vou contra a minha própria instituição, tá? Mas assim, o que que eu vejo, né? Eu acho que a gente está caminhando para um não lugar. E aí esse não lugar, ele tem muita relação também com o que vem sendo estudado nas universidades.
né? Então, assim, a gente sabe, se a gente pegar para estudar a história da educação física, a gente teve períodos muito marcados, né, assim, sobre qual era a função, qual era o papel da educação física dentro da escola. E a partir, né, assim, de determinado momento, especificamente depois do movimento crítico, né, surgiram vários outros. Então, assim, tem escola que trabalha dentro de uma perspectiva multicultural, né? Que agora a referência é o Neira, né? O Marcos Neira. Então, a gente tem uma outra escola que é mais esportivizante, a gente tem uma outra escola que é mais recreacionista. Então, muitos professores saem perdidos, tá? Mas o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que dar só brincadeira? Ah, não, eu tenho que formar atleta? Não, eu tenho que trabalhar diversa cultura? O que eu tenho que fazer? Então, por mais que a gente tenha a BNCC não traz esse norte. A BNCC, ela, pelo contrário, ela deixa em aberto. Ela fala assim: olha, cada escola tem que pensar a sua própria realidade e ver o que encaixa. O que eu concordo, eu acho sim que cada escola tem uma realidade e precisa ser adaptada. Mas eu acho que a falta de um norte, por exemplo, se a gente olha as experiências de outros países, vou falar aqui rapidamente, mas, por exemplo, Portugal. Portugal tem um direcionamento muito claro, é para a promoção da saúde. Então, toda a vida escolar do aluno o professor de educação física ele tem que pensar assim: bom, o que eu preciso fazer na educação infantil? Desenvolver as habilidades motoras básicas. Depois eu tenho que ampliar isso, aprofundar e fazer com que o aluno conheça práticas e entenda que aquilo é importante para a vida dele, fora da escola. Então a gente vai promover a prática a ponto dele gostar do que ele está fazendo e procurar lá fora. Essa é a lógica de Portugal. Se você olhar a lógica dos Estados Unidos, é uma outra lógica. Vamos formar atleta, né? Porque se o cara for atleta, ele consegue bolsa na universidade que não existe pública lá. Então, e aí por aí vai. Então, assim, os países eles têm o norte. O nosso país não tem o norte, não tem mais. Se isso é bom ou ruim, gente, eu nem vou levantar essa polêmica aqui, porque cada um tem uma opinião aí. E toda vez que eu levanto, a gente fica horas discutindo, não sai muito do lugar. Eu tenho a minha opinião, e é só opinião, é de que sem o norte eu vejo muitos professores perdidos. E aí, a gente vem para a tua pergunta. As universidades também estão assim. Cada universidade está ensinando o professor de uma forma. E aí, quando a gente junta esse monte de professor numa escola, que cada um foi formado num canto, fica todo mundo perdido, né? Para além disso, eu estou até estudando agora um autor que, assim, eu super recomendo, se vocês quiserem, tem muito vídeo no YouTube dele, que é o Antônio Novo. O Antônio Novo, ele é da educação. E o que ele tem falado sobre essa questão da formação de professores, não só de educação física, mas formação de professores no geral. Ele diz o seguinte, que as universidades, elas estão muito preocupadas com a formação técnica. Então, assim, se eu sou professor de educação física, eu preciso aprender, sei lá, handebol, basquete, vôlei, não sei, fisiologia, coisas técnicas. Eu tenho que aprender a dar aula, então, como dar aula, que é a didática, que eu nem acho que para a educação física os professores têm isso aqui muito bem feito, porque senão saberiam fazer um planejamento e as pessoas saem sem saber fazer planejamento, né? Teoricamente deveria saber. Mas ele diz que falta a prática pedagógica, que só o estágio não dá conta. E o que eu estou vendo nas redes sociais? Eu estou vendo que isso é uma verdade, que os professores saem da universidade com esses dois conhecimentos, mais uma vez, nem acho que esse aqui é tanto assim, mas eles não sabem como aplicar aquilo na escola, nas realidades que eles encontram, né? E por isso eles vêm procurar a gente. Eu não sei se acontece com você, Leandro, mas comigo acontece muito, assim, como eu faço se eu só tenho Não. uma boa? Como eu faço, né? Então, na verdade, essa é a pergunta que a gente recebe sempre, né? Na comunidade aqui, a gente sempre fala que a gente tem vários professores que estão começando agora e eles vê, né, em outros Instagrams aí, outros professores que dão atividades vão pôr N cones, com muitas bolas, muitos arcos. Na escola dele ali, e tem só uma bola velha, alguma coisa. Então, quanto mais simples, né, eles pedem para a gente passar atividade que eles consigam utilizar com esses poucos recursos que eles têm. Igual você mencionou um pouquinho aí sobre a questão do estágio obrigatório. Eu não sei como que ele funciona aí no Rio de Janeiro, né? Mas aqui em Minas Gerais, eu acho que são raros os casos dos professores que realmente cumprem esses estágios, né? Obrigatórios. Assim, a maioria eles vão numa escola pública,
porque eu falo isso porque eu trabalho em escola pública também hoje em dia, sou concursado. Eles vão lá e pedem só para o professor de educação física assinar, né? Ele vai assina o estágio para ele, ele não cumpre, acaba que aquela prática de estar acompanhando o professor, eles não têm, eles perdem. Se a faculdade não dá um embasamento teórico, o professor também não faz por onde correr de ter uma melhor ali experiência, né? O meu estágio, quando eu cheguei a fazer, eu fiz 1 ano e meio seguido, né, num colégio particular. Eu fui lá, escolhi o melhor colégio que eu achava que era referência para mim. Fui lá, conversei com. Ela tinha separado uma coordenação, tinha um prédio só para educação física. Eu fui lá, conversei com o coordenador. Ele, vamos pôr, assinou meus papéis de estágio, estágio não remunerado. Aí eu fiz 1 ano e meio lá e o meu último ano eu fui para uma escola pública. Aí eu já estava com aquele pensamento: vou chegar lá, vou participar, vou ver como que é a realidade de uma escola pública agora. Aí eu cheguei lá, no primeiro dia o professor foi e falou assim: ah, não, beleza, você traz o papel, eu vou assinar, beleza. Aí no segundo dia eu cheguei lá também. Ele olhou para mim assim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Falei, não, eu vinha acompanhar a sua aula. Falei, não, não, esquenta a cabeça com isso não. Pode me dar aqui que eu vou assinar, não precisa nem você vir aqui não, você já assina. Ou seja, porque ele não estava realmente dando uma aula, né? Ele só chegava lá, entregava a bola, então eu ia analisar o quê? Talvez ele ficaria até meio constrangido com a minha presença lá, para ver como que era o método de trabalho dele, porque eu tinha que reportar para a faculdade, tudo e tal. E aí vamos, não sei como é que funciona, se tá assim ainda, né? Não, e assim, você está falando em relação ao professor não querer dar esse estágio de forma decente, mas tem também o Também. lado do aluno que é muito novo e não entende a importância do estágio, entendeu? Porque É. assim, a gente entra muito novo na faculdade, né? Eu converso muito com os meus licenciandos, assim, eles acabam depois, esse pós vem, porque assim, quando eles conseguem emprego, eles, professora, me ajuda. Eu falei, tô aqui, que eles têm meu telefone, né? A gente faz um grupo e tal. Ou vai fazer uma prova de aula, eles pedem para eu corrigir lá os planos e tal. Mas é isso, assim, eu falo que é adolescente, eu sei que já é adulto, mas é quase um adolescente, né? Porque você entra, eu entrei com 17 anos na faculdade, gente. Eu saí tinha 21. O que é 21, né? É nada, é um baby. E aí, assim, a gente não tem essa noção de que o estágio é o momento da prática, é o momento de errar, é o momento de pedir ajuda, é o momento de entender qual é a dificuldade. Então, todos os meus licenciados, todos os que me acompanham, a gente faz assim, é um período muito curto de observação, muito curto. A observação ela é guiada, então eu tenho um papel, né, que às vezes eu entrego para eles, às vezes eu mostro para eles tal, que tem assim quais são os critérios para eles observarem da minha aula, né? Então assim, por exemplo, didática. Então assim, esse professor, como é que ele sentou os alunos? Todos os alunos prestaram atenção? Se o aluno não sei lá, estava olhando, estava de costas, qual foi a atitude desse professor? Ele chamou o aluno para si? Teve um conflito. Qual foi a atitude desse professor no conflito? Porque isso tudo, cada um de nós aqui tem uma forma de agir, mas a gente precisa ter isso muito bem consolidado. Então, assim, quando eu falo que rotina, professor sem rotina reclama da bagunça da turma. Um Uhum. professor sem rotina reclama que os alunos brigam. Um professor sem rotina reclama que não tem tempo para dar aula, porque os alunos precisam, toda hora ele tem que parar a aula dele. Porque é isso, o professor já tem que ter a sua própria rotina. Isso, na educação infantil, fica muito claro. Mas isso serve para tudo. Então, assim, eu estou lá com o meu ensino médio, eles já sabem qual é a rotina da minha aula. Eu chego, eu já fico sentada na cadeira lá na quadra. Eles já sabem que eles têm que sentar na minha frente. Já sabem para onde tem que sentar, porque eu vou me preocupar se aqui está passando todo mundo. Se estiver passando todo mundo, eu estou falando, está prestando atenção em quem está Uhum. passando? Então assim, são detalhes que fazem diferença. Mas que isso deveria ser ensinado na faculdade, ao meu ver. Que isso é didática como o professor ensina. Então, desde a forma da rotina até o planejamento, até a avaliação, isso tinha que ser muito bem reforçado na graduação. E não é. Aí esse professor sai sem saber o mínimo, o básico, né? Assim, Eu como acredito agir. ali que até o preenchimento do diário em si deveria ser mostrado como que se deve fazer. Eu faço isso no Porque, estágio. Eu boto ah, você eles para faz. para Ah, eles saberem como é que preenche, né? Então, assim, até planejamento, né? Quando eu faço meu planejamento, eu mostro para eles, eu falo, olha, eu pensei assim, vamos lá, o que que vocês acham que a gente pode modificar? Entendeu? Então, assim, a gente uhum, vai construindo meio que juntos. Quando eu pego eles no início, né? Às vezes eles chegam muito depois e aí eu não consigo fazer esse trabalho, mas normalmente quando eles chegam antes, eu puxo para eles fazerem junto comigo, porque o que acontece, gente? A gente só tem dúvida quando a gente tenta fazer. Não adianta se eu sim. perguntar para eles acabaram de chegar, qual a dúvida de vocês? Nenhuma. Não tentei fazer, não achei uma barreira, né?
Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter dúvidas. E essas dúvidas, não adianta, você vai procurar em livro, não tem. É o que Antônio Nova fala, não vai ter em livro. Esses macetes de como é que eu chamo a atenção do aluno, como é que eu resolvo o conflito, como é que eu faço para trabalhar um fundamento de um esporte se eu tenho uma bola e eu tenho 30 alunos. E você não vai achar esse livro, porque isso é da prática do professor. E você só vai conseguir nessa troca com os pares. Como é que você faz? Como é que você Sim. faz? E você vai testando e vai ver o que melhor se encaixa na tua realidade, né? Então, quando a gente também pensou em fazer o curso Professor Referência, Leandro, foi muito nesse sentido. Porque eu e a Luísa, a gente já dava muitos cursos presenciais. E aí, vários professores, a gente foi encontrando isso, as mesmas dificuldades que a gente tinha com os nossos alunos da licenciatura, a gente encontrava nesses professores da pós-graduação, ou enfim, ou desses cursos que a gente dava presencialmente. E a gente começou a observar, cara, eles não estão percebendo, mas o problema deles não saber planejar. A hora que eles entenderem a lógica do planejamento, acabou. Acabou, todas as dúvidas são sanadas, porque o cara não entendeu como planeja, né? Então, por isso que a gente resolveu fazer esse. Gente, deixa eu só. Meu filho cismou que eu tenho que. Toda hora tá aparecendo aqui. Tá toda hora aqui aparecendo para mim um negócio para eu aceitar o jogo dele. Ai, mãe, gente. Peraí. Só aceitar o jogo logo, senão vai ficar parando aqui a vida Tá. inteira. Meu filho, eu não tô aguentando mais, não, filho. Mamãe tá trabalhando. Pronto. Pronto. É que a gente botou, gente, um negócio aqui de restrição. Porque Ah, eu senão tenho ele aqui em sai. casa também. Aí tava aqui, só que já é a quinta vez que aparece, pim, pim, não tô aguentando, tá me tirando a atenção. Então, voltando, né? Então, o que que a gente pensou, eu e a Luísa? A gente pensou assim, cara, vamos sistematizar o que a gente fala, vamos sistematizar essa ideia. E a gente, inclusive, eu posso até depois disponibilizar para você, Leandro, você ver se é interessante disponibilizar para os seus alunos, fica de brinde aí de hoje. A gente começou sistematizando um plano de aula. E aí, não só o plano, mas assim, o que o professor precisa pensar antes, durante e depois de uma aula, né? Então a gente Uhum. sistematizou isso. Começamos com esse material e a gente dava palestras e tal só com esse. E a galera falou: caramba, isso aqui tá. Mas aí como é que eu faço aula a aula? Eu falei: não, esse é de um plano de aula. A aula é um recorte. Então, assim, nem isso a galera entendia. A aula, ele é uma peça do todo. Então, se o professor não começa pelo planejamento anual, ele não tem como saber o que ele vai trabalhar no dia seguinte, Sim. porque ele não tem. As aulas não estão encaixadas. Então, tudo começa com planejamento anual. O que eu quero trabalhar com esta turma neste ano? A partir disso, eu consigo separar os conteúdos. E cada conteúdo desse precisa ter um planejamento de unidade. Então, assim, Uhum. se eu vou trabalhar handball, eu preciso de um plano de unidade. Se eu vou trabalhar basquete, é um plano de unidade. Então, assim, nem esse básico as pessoas saem da universidade sabendo. E muitas pessoas têm vergonha de dizer que não sabem. E o que acontece com isso? Elas guardam para si e vão procurar respostas rápidas na internet. Um plano hoje, um plano amanhã. Eu achei uma atividade hoje, estou levando amanhã, mas não sabe nem o que está fazendo com isso, entendeu? Não sabe para quê. Eu acho que o grande problema, eu acho que o tema da live era muito isso. Na minha visão, o Uhum. grande problema da nossa área hoje é por uma formação muito ruim e Defasada. defasada e confusa, defasada e confusa. Porque, como eu falei, a gente tem vários nortes que ninguém sabe Uhum. mais o que tem universidade que tem cadeira que a outra não tem, e por aí vai, né? E essa falta acho que eu vou chamar de responsabilidade mesmo das universidades de uma formação mais séria para a educação. Focam muito na educação física, né, nas disciplinas específicas de educação física, mas falta essa parte de didática. A gente sai sem saber didática. Não, e E isso é. acaba que se você pegar outras disciplinas, vamos supor que você vai para uma escola pública ali, elas têm um livro de referência, a qual tem que trabalhar no sexto, que tem que trabalhar no sétimo, no oitavo. Vamos supor, se uma determinada turma trabalhou com o sexto ano passado, com o professor, e chega você para trabalhar no sétimo com ela, você não sabe o que aquele professor trabalhou com os alunos. Você tem que fazer ali aquelas atividades, vamos supor, diagnóstica, para ver como que está o aluno. Você tem que, às vezes, Exato. começar do básico, às vezes vamos pôr
no ano passado o aluno viu só a história do handball, né? Não viu mais nada, não viu habilidade, não viu técnica, e você vai chegar lá, você vai querer trabalhar a mesma coisa com eles, e às vezes nem eles têm, os alunos têm ciência do que eles já viram no ano passado, então isso acaba dificultando um pouco também. Isso quando não vê nada, né? Que o cara era É. rola bola e aí não viu realmente nada. E isso Assim, você chega até como mal, né? Quando você quer realmente trabalhar, que o aluno gosta mesmo, assim, é do rola bola, chegar lá, de fazer o que ele quiser. Claro que mas no segundo eu momento, nem quando sei você se imprime eles ali, gostam. Eu nem sei se eles gostam, né? Porque eles se acostumaram. pode Porque se a ser. gente fala eles, são quantos? Entende o que eu digo? Não é a turma toda. Tem uma galera que nem faz, que assim, o rola bola, tem um grupo que rola literalmente a bola e o outro grupo fica sentado conversando, tipo, jogando telefone, entendeu? Então, Uhum. assim, eu nem consigo falar que é todo mundo. O que eu acho é que Acho que a eles se grande acostumam. maioria, porque tem, igual, tem professores que trabalham com a estratégia de dar o objetivo principal da aula, né, e reserva ali, vão por 10 minutinhos final para rolar uma bola ali, para a turma conseguir fazer o que realmente eles queriam. E através desse método, ele conseguiu trazer os alunos para o lado dele, né, isso foi Sim, visto até no nosso grupo ali. E através disso, ele conseguiu desenvolver a aula dele. sim, não, já fiz muito isso, assim. Essa é uma estratégia para começar, para você abrir uma porta. Mas o que eu acho é assim, quando você faz um bom trabalho depois disso, que eu estou dizendo Uhum. assim, você apresenta um conteúdo de uma forma adequada para aquela faixa etária e não imposta, adequada, você selecionando conteúdos que tenham a ver com a realidade social deles, com a realidade cultural deles, é do interesse deles, você adequou para a faixa etária, porque muitas vezes também eu escuto muito isso, os professores querem impor a mesma aula que o cara dá na educação infantil, sei lá, no ensino fundamental 1, ele quer levar para o ensino fundamental 2. Não vai dar certo. Não É, vai. Você não vai é levar a galinha verdade. pintadinha para uma turma de sexto ano, pelo amor do Senhor. Eu já vi, porra, levando jogos e brincadeiras populares por ensino médio. O cara do ensino médio está revirando o olho, é óbvio, eu reviraria. Que coisa chata. Não tem nada a ver com a realidade do cara. Então, a falta, por mais uma vez, a falta do entendimento, porque o planejamento ele envolve, gente, muitas coisas, não é só a burocracia de preencher plano, é a lógica. E a lógica parte, inclusive, de como você seleciona esse conteúdo e como você apresenta esse conteúdo. E isso vai depender da característica da faixa etária. Cada faixa etária tem uma característica. E o fato dos professores terem, hoje, muitos professores, né, terem pavor de ouvir, eu não vou estudar desenvolvimento motor, porque isso é desenvolvimentista, nanana, faz com que o cara não saiba o que é o padrão de cada faixa etária. O cara pega e trabalha, sei lá, no primeiro, segundo aninho ali, o que é para ser trabalhado na educação infantil, habilidade motora básica. Só que a partir dos 7 anos já começa ali um mínimo refinamento daqueles movimentos. Então já é chato, até porque eles fazem tudo, eles são muito bonzinhos, mas assim, eles já sabem, você vai ensinar o que o cara já sabe? Isso é chato. Você gosta de aprender o que você já sabe? Não, você gosta de aprender mais do que você sabe. Óbvio, além de ser uma responsabilidade, na minha opinião, moral, cara, se eu sou professor, eu tenho que evoluir você, eu tenho que desenvolver você. Eu vou te dar mais do mesmo, eu vou falar a mesma coisa que você já sabe, então não estou te evoluindo em nada. Né? Então, isso é um problema. Você fala, Ju, mas, poxa, a maioria das turmas são heterogêneas, né? Se você pega uma turma que tem um aluno que sabe muito e um aluno que não sabe nada. Sim, tem. Mas aí falta o quê? Conhecimento de metodologias. Porque se eu conheço metodologias diferentes, eu vou aplicar uma metodologia que consiga fazer com que esses alunos, cada um no seu nível, evolua. Por exemplo, eu posso usar uma metodologia, sei lá, de inclusão, que são estações e por níveis diferentes de habilidade. Cada nível eu vou evoluir aquele que não estão, aquele que não sabe. Vou jogar, eu quero ensinar a drible do basquete, um exemplo. Tem um aluno que já joga em escolinha lá fora, e tem outro que Hum. nunca viu uma bola de basquete na vida. Eu vou fazer 3 estações. A primeira é simples, drible simples com a mão dominante, que eu vou ficar ali consertando e mostrando. Na segunda já é um mediano aí, eu vou botar o cara para ir com uma mão, voltar com a outra em zigue-zague. Na terceira, 2 bolas. O cara já joga lá fora, cara. O cara já tem outro. 2 bolas. Vai com as 2 mãos ao mesmo tempo, volta alternado. Então, são 3 níveis. Eu vou conseguir evoluir esse que sabe muito e vou conseguir evoluir esse que não sabe nada.
Mas E isso é o quê? e, na verdade, trabalhando dessa forma, acredito que a aula não fica, vamos pôr, desmotivante para ninguém. Para Para nenhum aluno, ninguém, nem para aquele que está para começando, ninguém. nem para o aluno que já está mais evoluído, né? É porque as pessoas gostam, entendeu, Leandro? Assim, todo mundo gosta de aprender. Uhum. Então, por exemplo, esses dias lá a gente teve uma discussão, veio uma professora referência lá da Espanha e tal, falar sobre gênero na escola, e ela falou: eu não seleciono futebol para os meus alunos, porque eu acho que não como é que ela falou? Não é justo e tal, e as meninas ficam de fora, porque elas sempre sabem menos, então eu seleciono atividades que todo mundo tem o mesmo nível de partida, foi o que ela falou. Então, por exemplo, esportes alternativos que ninguém conhece, então, se ninguém conhece, é novo para todo mundo. Aí eu tive, né, porque eu sou dessas, eu falei, poxa, então, vou levar meu ponto de vista. O que é que eu acho? Primeiro, que se eu estou falando que gênero é uma construção social, que na verdade, não existe nada que seja de menino, nada que seja de menina, porque nenhum menino nasceu jogando bola. Isso foi o quê? Foi desde pequeno, esse cara teve Uhum. oportunidades de treinar as habilidades oculopedais, que a menina não teve porque a mãe não deixou, porque o pai não deu a bola, porque, enfim, por questões sociais de gênero. Essa menina que foi restrita, que não teve as mesmas oportunidades de tentar errar, tentar de novo, aprender, ser corrigida, se eu não dou essa oportunidade agora, ninguém vai dar mais. Então essa menina nunca mais vai aprender. Se não é na minha aula, essa menina, pelo contrário, aí eu estou discriminando ela porque eu não estou levando ela para aprender. Agora, isso é diferente de eu falar assim: ah, vou dar futebol. Vai lá, vai jogar, gente, joga. Joga aí. Aí realmente eu concordo. Aí eu estou sacaneando essa garota. Mas se eu sou uma professora que estou preocupada em evoluir o meu aluno, em ensinar o meu aluno, eu vou pegar essa galera que não sabe jogar bola e vou ensinar essa galera a jogar bola. E essa galera que já sabe jogar muita bola, como é que eu faço para não desmotivar eles? Metodologia. Ou eu uso uma metodologia ativa, né? De pegar ele para ser monitor. Então eu faço grupos e falo, cara, tu sabe pra caramba, né? Vem me ajudar, ó. Vou botar aqui um grupo, a gente vai aprender esse fundamento aqui. Você me ajuda, você fica de olho aqui, você ajuda, você conserta. O cara vai se sentir protagonista e vai participar. Ou, né? Porque depende de quantas aulas, eu vou pensar em dividir a quadra. Então, nessa metade da quadra, eu estou ali com os fundamentos muito básicos, e no outro, eu já estou colocando um sistema de jogo e eles estão fazendo lá, porque eles já são mais autônomos, eles já sabem jogar. E Então, analisando por outro lado, qual que é a maior dificuldade assim que eu acabo enxergando de realizar esses processos assim que a maioria dos professores tem, que é a base naquilo que você falou no início, que é a falta de material. é isso. Tudo vai depender de quê, Leandro? Da realidade de cada um. E É. mais uma vez, o que que vai direcionar o trabalho até para solucionar a falta de material, falta de quadra, falta de estrutura? De novo, vou morrer batendo nessa tecla. Planejamento. Por quê? Por exemplo, eu estou falando dessa prática aqui, você já imaginou um monte de bola. Um monte de bola de basquete, certo? Pelo que eu. É, Vamos. ou ao menos uma para cada grupo separado ali. Isso, exato. Mas aí eu vou te perguntar: você só tem uma única bola na escola? Ou você tem bolas que você pode adaptar? Porque Algumas lá podem no ser adaptadas. É isso. Então, lá no curso de sua referência, a gente fala muito sobre isso. A gente fala assim, cara, não tem mágica. Eu não tenho como te ensinar como você vai ensinar, sei lá, handball para uma turma de 30 alunos com uma bola. Porque isso é impossível. Vamos lá, é impossível ensinar de Uhum. verdade fundamento com uma bola só, 30 alunos? Não dá. Impossível. Agora, você precisa planejar. Então, assim, você tem duas alternativas. Ou você bate a louca como eu, que compra algumas bolinhas, mas aí não é isso que eu, né? Ou você vai olhar, tá, quais são os fundamentos básicos do handball? Arremesso, passe, drible, não é isso? Arremesso, passe e drible. Os três fundamentos básicos. O que eu preciso para o arremesso? Nada. Uma bola que encaixe na minha mão. Então, pode ser qualquer bola que encaixe na minha mão e eu só preciso treinar a passada trifásica e o arremesso. Ponto. Se eu colocar uma estação dessa, eu posso pregar qualquer bola que não precisa nem quicar. Se ela couber na mão do aluno, já está valendo. Passe, mesma coisa, mesma lógica. Posso usar as mesmas bolinhas ali. E drible, qualquer bola que drible, qualquer bola. Então, se eu tenho uma bola de basquete, eu posso usar para treinar o handball no drible. Se eu tenho uma bola de borracha, handball no drible. Qualquer bola, porque eu só tenho que treinar o movimento do drible. E eu uso a única bola que eu tenho de handball para o jogo. Mas isso é o quê? Metodologia.
Mais uma vez, a gente precisa conhecer diferentes possibilidades metodológicas para encaixar na realidade de cada um. Nós recebemos um comentário aqui da Jurandila, acho que é esse nome, corrija se eu tiver falado errado. Eu esqueci de falar, pessoal, mas se for surgindo alguma dúvida, ou vocês Ah, podem sim. perguntar, ou vocês podem entrar no chat aqui e mandar igual a professora fez aí. Ela comentou aqui, Juliana, que deu boa noite, né? Que as meninas têm medo quando ela vai ensinar futebol para elas. Elas dizem que não sabem. Aí ela vai e responde para elas que a ideia é essa, né? Que vocês aprendem durante a ensinação. Mas muitas, segundo ela falou aqui, não querem participar simplesmente porque falam que não sabe. É claro, porque é isso, elas não sabem, elas não tiveram essa experiência. Até então, eu não sei nem qual que é a série, mas isso acontece em várias séries. E quanto maior a idade, pior, porque é o bullying que Ó. elas sofrem. Elas entram na aula, ah, não, com elas não, ah, não, professora, não quer, né? Então, assim, rola um bullying. A criança ou adolescente não quer se expor. Quem quer mostrar que não sabe fazer uma coisa? Quem quer ser zoada? Quem quer falar, ah, não tem. Você quer ver uma prática que eu tenho ódio? Ódio mortal. É Hum. o professor que fala assim: desculpa se tiver alguém que fez isso aqui, tá, gente? Mas assim, é uma coisa que me deixa ser aflita. Eu não sei quem inventou isso e todo mundo começou a copiar. Ah, vamos botar uma regra. Só vale gol se passar a bola para a menina primeiro. Cara, olha a pressão. Olha a pressão. Aí o menino tá lá, no contra-ataque, perto do gol, mas ele não pode fazer o gol, que ele tem que passar para a menina. Aí a menina tá desesperada. Porra, se ela perder aquela bola, ela vai ser comida viva, né? Então, assim, você coloca uma pressão ruim em cima das meninas, você marca a diferença de que um sabe jogar e outro não. E você acaba com a alegria do jogo do outro que sabe jogar. Então, assim, você, porra, eu não sei quem inventou isso. Alguém inventou para ser inclusivo. Ah, é um jogo inclusivo. Não, não é. Você está sacaneando todo mundo no jogo. Então, assim, é, vou voltar a dizer, eu acho que passa por esse processo. Então, assim, as meninas, quando eu pego as turmas, né, e que elas não sabem. Eu tô falando menina, mas tem menino que também não sabe jogar, porque também não teve essa experiência. Então, assim, o grupo que não sabe, eu não obrigo a fazer o jogo. Eu falo assim: olha, você pode até não jogar, mas você vai fazer a parte de fundamentos. Você vai fazer a aula de fundamentos, é obrigatória. Mas na hora do jogo, você joga se você quiser. Você se sentir à vontade, você vem. No início, elas não querem, mas conforme elas vão aprendendo, depois elas querem jogar. Porque elas já estão se sentindo mais confiantes. Porque se, num jogo de futebol, gente, se a criança, né, se o adolescente, enfim, se o aluno não sabe dominar a bola e chutar, domínio, passe e chute, gente, é isso. Se não sabe dominar, a bola vai para o canto, a bola vai para o outro, a bola vai para o outro. Que jogo chato, cara. Olha só, chutou, vai para fora, chutou, vai para fora, chutou, vai para fora. Isso é jogo? Isso é legal? Não, é chato. É igual vôlei, o cara não sabe fazer manchete nem o toque. Aí tu fala assim, vai lá jogar vôlei. A bola Não vai pum para um querer. lado, pum para o outro. Não, e esse jogo? Bola vai para o chão, para o chão, para o chão, saque chão, saque chão. Que saco! Aí fala assim, eu odeio vôlei. Que jogo chato. Concordo, o cara não sabe o fundamento básico. Então, se o professor não entender que a nossa função para fazer essas crianças gostarem de qualquer esporte é tratar o esporte enquanto esporte, e ensinar o básico. Eu estou dizendo que é para formar atleta? Não. Eu estou Uhum. dizendo para ensinar o básico para um jogo sair. É o básico. Esse jogo não vai sair, essa criança não vai gostar, e a gente vai continuar tendo só os jogos de quem brinca de escolinha, faz escolinha lá fora. E você está É, deixa, excluindo. deixa eu te perguntar, você quer passar um pouco pelo material que você preparou ou você quer É ficar continuar da seguindo hora, aqui? né? Não, Vocês não, que tranquilo. sabe, vamos passar um pouquinho, porque acho que a gente está aqui devaneando, né? E aí eu tenho é Deixa eu tanta abrir ele informação, aqui. é tanta coisa, que se a gente não foca em um assunto, eu vou passar aqui a Não, mas é noite muito toda. amplo. É Não, mas muito esquenta amplo. não, que nós estamos com tempo aqui. Pessoal, a Juliana preparou pra gente o material aqui, tá? Ela vai fazer algumas apresentações aqui. E qualquer dúvida surgindo, né? Eu vou perguntar a ela, vocês Pode ficam botar aqui no tranquilos para chat. perguntar também, que aqui a intenção é a gente Gente, fiquem participar à mesmo e tirar as vontade. dúvidas. Fiquem à vontade. Eu falo muito, tá? Então me interrompam sempre, porque eu adoro, gente. Assim, eu sou uma apaixonada pela educação Quando a física. gente fala do que a gente gosta, né? A gente Eu fala e sou uma fala e fala. apaixonada. Se eu puder, eu faço todos os cursos que aparecem na minha frente, eu compro todos os livros que aparecem na minha frente, eu vou em todas as rodas de conversa, eu amo, amo. Mas eu sou uma entusiasta que estou no momento meio rebelde, meio triste com o que está acontecendo com a nossa área. Então, assim, por isso que eu faço tantas críticas, né?
E aí, dentro dessas críticas, o que que eu quis trazer para vocês hoje, gente? Assim, eu falei sobre os grandes erros, né, que a gente observou, eu e Luísa, na nossa prática, tanto com os nossos alunos da licenciatura, quanto com esses alunos de professores de anos até, né, já formados aí nas pós-graduações que a gente atua. E atualmente, o grande erro, o maior erro de todos que a gente tem visto é na seleção de atividades. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Pode passar, Leandra, por favor. Então, gente, assim, só para a gente começar a entender, né? A seleção de atividades, ela não pode ser aleatória, como ela tem sido elencada por muitos professores. Toda seleção de atividades, ela precisa ser baseada em objetivos de aprendizagem. Então, antes de mais nada, o que que eu quero ensinar para o meu aluno? Eu só consigo saber que atividade procurar se eu souber que atividade eu quero levar. Faz sentido? Senão, como é que eu vou do nada? Qual atividade eu levo amanhã para o sexto ano? Não sei. O que que você está trabalhando? O que que você quer ensinar para o aluno? Sem isso, eu não consigo. Perfil do aluno, a gente falou um pouco aqui. Se eu não sei qual é o perfil do meu aluno, que ele já sabe sobre esse conteúdo, o que que é o indicado para a faixa etária dele, eu não consigo procurar atividade. Quais são os materiais disponíveis na minha escola? Adianta eu falar que eu vou trabalhar braçada na natação se na minha escola não tem piscina? Não. Adianta eu falar que, sabe, assim, que eu vou trabalhar badminton se eu não tenho raquete? Se eu não tenho material para produzir raquete? Então, material disponível, espaço físico e tempo. Muitos professores não levam em consideração o tempo. Tempo. Planejamento é objetivo mais tempo. Quanto tempo eu tenho para atingir este objetivo? Isso é planejar. Porque aí eu vou entender como eu vou fazer isso. Então, se eu tenho uma aula de 50 minutos para fazer o meu aluno aprender o drible do basquete, de que maneira eu vou fazer isso? Aí eu vou procurar atividade dentro dessa lógica. Mas eu vou explicar melhor sobre isso mais para frente. Passa aí, Leandro. E essa aula principal de 50 minutos, normalmente você tem alguma orientação para o tempo específico assim, vamos pôr, no início você faz ali um aquecimento, depois você vai já para o objetivo principal, separa o momento final na aula. Como que é essa estrutura da aula assim que você vislumbra ser um formato ideal? Então, é outro calo da área, né? Porque, assim, a gente tem que olhar para o passado de novo, né, gente? Assim, a história, ela é muito importante a gente estudar a história da educação física, até para entender isso. Essa lógica de aquecimento, parte principal e volta calma, ela não cabe para todo tipo de aula. Foi uma estrutura montada para a época em que o importante era formar atleta. Então, fazia sentido. Todas as aulas, elas eram voltadas para a parte especificamente técnica, todas as aulas. E, por isso, teria um aquecimento para uma parte mais, enfim, é como escolinha, né? Como aula de escolinha. E a volta calma era por quê? Porque as professoras, na época, reclamavam que os alunos chegavam muito agitados na sala. Não, não, não. Aí vamos lá, vamos ver se isso faz sentido para todas as aulas. Imagina que seu aluno acabou de chegar do recreio. Ele já não está aquecido? Para que você vai aquecer? Para mim não faz sentido nenhum. Já veio correndo, está suado, pelo contrário, tem que dar uma desacelerada. Então não faz sentido. Se o aluno vai sair da sua aula e vai para o recreio, você vai fazer um volta calma para ele ir para o recreio? Não faz sentido. Então, a lógica da aula depende da tua realidade, mais uma vez. Você vai fazer uma aula de construção de brinquedo, precisa fazer um aquecimento, aí você bota todo mundo para correr, depois senta para fazer a peteca, para depois jogar a peteca. Para que ele correu antes? Então, esse formato de aula não existe. Esse formato ele funciona em algumas aulas, em outras aulas não. Então, depende da tua aula. O mais importante não é o formato da aula, mas o mais importante é você conseguir definir um objetivo e fazer o seu aluno atingir esse objetivo. Isso é uma aula, isso é uma boa aula. O formato ele vai depender. Ah, quantas atividades? 3, 4, 5? Não sei qual era o objetivo. Você com uma atividade conseguiu atingir o objetivo? Então, uma atividade. Então, é isso. Essas caixinhas que já foram colocadas anteriormente, elas não existem mais. Mas a galera ainda força uma barra para manter a caixinha, mesmo não fazendo sentido. Então, quando você. É isso que eu digo, quando você entende a Uhum. lógica, você planeja de acordo com uma lógica. Você não vai encaixar nada, você vai pensar e vai fazer pensado.
Vai ter um porquê. É igual falar assim, eu vejo muito plano de aula, porque eu também sou banca de concurso, né, gente? De alguns concursos me chamam para analisar plano de aula. E aí eu falo assim, cara, qual que é a lógica? O cara quer enfiar sei lá, um aquecimento que não faz sentido com o que ele vai ensinar. Então, vou dar aqui um exemplo. Sei lá, ele vai trabalhar, deixa eu pensar, vai trabalhar queimado. A parte principal dele é queimado, que para mim já é quase um aquecimento. Aí ele antes faz todo um alongamento, não sei o quê, e corrida. Para quê? Eu não consegui entender, assim, qual que foi a lógica, porque o cara já vai começar ali no queimado correndo. E não tem movimento repetitivo, porque qual que é a lógica de fazer um alongamento? Movimento repetitivo. Né? Então, vou fazer uma ginástica, uma aula de ginástica. Pô, precisa de um alongamento, com certeza. Vou fazer uma aula de arremesso, mas aquela aula sistemática, né? Analítica. Pô, vai ter muita repetição. Pô, faz sentido fazer um alongamento ali. Concordo, um aquecimento. Mas brincadeiras populares, precisa de aquecimento? Então, é isso, é a lógica, gente. Se você entende a lógica, a construção da sua aula vai depender da lógica e da rotina. Porque todas as minhas aulas começam com uma roda de conversa. Todas. Eu ia Entendeu? até mencionar isso daí, que isso acaba que pode cair com o que você falou antes também, a questão da rotina, né? Já é a rotina do professor chegar, conversar, depois fazer um alongamento, ir para a parte principal. Talvez ele colocou isso aí como se fosse a rotina principal dele, e às vezes para ele dar certo também, né? Pois é, rotina, mas aí você tem que pensar que você tem pouco tempo para atingir os objetivos que você traçou e você tá. E assim, perde a lógica, entendeu? A É, linha de raciocínio, a realmente, lógica. realmente é pouco tempo, né? A aula só tem muito tempo quando o professor decide rolar a bola, e a aula não acaba nunca, né? Não acaba nunca, Não acaba nunca. É Mas onde vamos saem lá, as gente. brigas. Aí ferrou. Mas vamos lá, só para a gente Vamos lá. começar a entender essa lógica de. Eu nem estou falando de planejamento como um todo, tá? Estou falando Uhum. de plano de aula hoje, tá, gente? Mas assim, o que tem acontecido? Os professores fazem assim: amanhã eu tenho um tema de, sei lá, jogos populares. E o que eu vou levar amanhã, gente? O que eu vou levar? Aí vai lá na internet e vai catar o que vai levar. Aí ele vai lá, vou pegar um pique-pega, um queimado e uma galinha choca. Acho que vai dar certo. Ele pegou aleatoriamente atividades que tem a ver com o tema. Aí depois, quando ele vai preencher o planinho dele lá, a burocracia, ele fala assim, cara, o que isso desenvolve no aluno? Deixa eu ver. Peraí, pique-pega, velocidade e agilidade, tá. Queimado, arremesso e galinha choca tem música, ritmo, tá. Aí ele seleciona os objetivos depois que ele selecionou a atividade. Ele não sabe nem... É aleatório, é um bagulho assim da cabeça dele. Eu vejo o professor fazer isso, por isso fica perdido. Porque aqui toda semana ele fica assim, meu Deus, o que eu vou levar amanhã? Ai, meu Deus, já levei pique-pega, ai, já levei queimado, o que eu levo amanhã? É assim, os professores estão perdidos. Quando o correto e a lógica e o mais fácil é o contrário. Troca aí, Leandro, por favor. Olha como é que tudo fica mais simples quando eu parto do objetivo, gente. Primeiro eu penso, o que eu quero ensinar nesta aula? Então, vamos lá. O meu objetivo eu quero que meu aluno trabalhe as habilidades manipulativas, especificamente o arremesso. Então, nesta aula, eu quero trabalhar o arremesso do meu aluno. Aí eu vou pensar assim, quais atividades trabalham arremesso? Aí eu vou selecionar. Pô, eu tenho marcobol, tenho queimado seco, tenho acerte ao alvo, derruba cone, dodgeball, uma infinidade de atividades, mas que vão me fazer com que o meu aluno aprenda o que eu queria ensinar. Entende que fica mais fácil? Até a procura, eu posso jogar no Google, gente, assim, ó, brincadeiras ou atividades que trabalhem arremesso. Vai vir um monte, mas eu sei o que eu estou procurando. Aí eu vou olhar dessas Alexa, atividades. baixar o volume. Aí eu vou olhar dessas atividades o que faz sentido para minha realidade. Pô, quantas bolas eu tenho? Será que eu consigo fazer um marcobol? Quantas bolas? Será que eu tenho cone para fazer o cone? Né? Será que para essa faixa etária isso aqui funciona? Entende? Mas primeiro eu selecionei o objetivo para depois procurar o que eu queria, as atividades que podem me levar àquele trabalho. Então, o objetivo é primeiro, depois é a escolha da atividade, e não o contrário. Vocês vão ver melhor com os exemplos que eu trouxe, tá? Mas assim, tá fazendo sentido?
Já deu uma clareada aí que, porra, não dá para fazer o contrário, gente? Faz sentido? Perfeitamente. Vai lá, troca aí, Leandro, por favor. Então, gente, quando eu já sei o que eu quero ensinar, aí eu vou pensar assim: olha, eu posso ensinar de diferentes maneiras. Existe uma certa, Juliana? Não. Existe a que o professor se sente mais à vontade e que o professor acha que vai funcionar melhor com aquela faixa etária, né? Então, por exemplo, no exemplo passado que eu coloquei lá, eu quero ensinar o arremesso. Eu posso ensinar o arremesso através de exercício analítico, dupla, 2 a 2, cada dois com uma bola. Essa é uma forma. Eu posso ensinar através de brincadeiras. Então, eu posso, como eu selecionei ali, eu posso ensinar através do acerte o cone, através do jogo dos sete, sei lá, não sei, que é Marcobol, e por aí, queimado, todas essas que têm arremesso. Eu posso ensinar através do jogo, jogo. Então, assim, dentro, sei lá, de um jogo de queimado, eu vou trabalhar o arremesso, mas eu estou focada no arremesso. Então, eu vou corrigir o movimento do meu aluno. Por exemplo, ele está arremessando com as duas mãos, mas eu quero que ele aprenda a arremessar com uma mão só. E aí eu vou corrigir esse movimento. Mas é importante que a gente entenda que o objetivo ele tem relação com as atividades e com a metodologia. A metodologia, mais uma vez, existem várias. Eu, Juliana, sou uma professora que gosta de exercício analítico. Eu gosto, porque eu acho que dá a oportunidade de todos os alunos tentarem acertar o movimento e serem corrigidos no seu movimento, para depois dar o jogo. Mas essa não é a única metodologia possível. A metodologia de jogos é uma metodologia já consolidada também, que eu não gosto, mas que respeito o professor que utiliza. Né? Eu acho que é importante a gente dizer isso também. Né? Eu não sou dona da verdade. Eu tenho a minha opinião baseada na minha prática. Que se eu não ensino de forma um pouco mais analítica, eu não dou oportunidade para todo mundo, porque no jogo a gente sabe que tem os que se escondem, que não jogam e tal, e aí acaba que esse não aprendeu, né? Mas é minha visão, tá? Uhum. Mas a gente sabe, né, Leandro? Não sei qual que você utiliza, mas assim, tem professores que levantam a bandeira da utilização apenas dos jogos e do ensino dos fundamentos e tal a partir dos jogos. E é isso. Não sei qual que, dentro da tua comunidade, o que você prega, né? O que você ensina. Lá no curso a gente ensina, a gente diz uma progressão, né? A gente acredita no ensino, especificamente de esportes, a gente tem um módulo só de metodologias. Mas a gente tem uma metodologia de ensino de esportes que é basicamente dentro de uma lógica, que é primeiro é o aluno com a bola. Então, o aluno precisa conseguir manipular aquela bola, sentir o peso que cai. Então, é ele com a bola. Depois é ele com a bola com um outro aluno, né? Então, dentro de um passe. O passe já é uma segunda vamos dizer, um segundo passo daquele, por exemplo, arremesso no handball, né? Assim, o handball. Primeiro, o cara tem que conhecer a bola, saber quicar sozinho, né? Entender como é que é o arremesso sozinho, para depois ele fazer aquilo em dupla, para depois ele fazer em grupo, para depois fazer em grupo em situação de jogo. Então, essa progressão ajuda o aluno nesse sentido, né? Uhum. Eu não posso pegar ele e já botar para jogar, porque ele vai ficar perdido, ele não sabe como é que faz. Então, mas isso é a metodologia que a gente acredita, né? E é isso, assim, mas como eu falei, existem outras, tá, gente? Passa para mim aí, por favor, Leandro. Para ficar mais claro, eu trouxe alguns exemplos aí. Deixa eu ver se Leandro. É Ah, tá. certificar? Mas pode deixar aí. Antes do exemplo, eu acho que a gente tem que falar também de um outro erro muito grave, que é as pessoas não separam o jogo enquanto conteúdo e o jogo enquanto uma ferramenta para ajudar o professor a atingir um objetivo, tá? Isso não sou eu que estou falando, é a BNCC, gente. Então, eu trouxe esse texto aí da BNCC. A própria BNCC fala: é importante fazer uma distinção entre o jogo como conteúdo, jogos populares, jogos do Brasil e do mundo, jogos indígenas, jogos de matriz africana. Isso é conteúdo. Isso é conteúdo. Outra coisa é utilizar um jogo para ensinar o handball, utilizar um jogo para ensinar o basquete. Isso é diferente, é uma ferramenta pedagógica. Então, uma coisa, a gente precisa entender essa diferença para conseguir planejar a partir de jogos, que é o que a galera tem gostado, né? Passa aí, acho que vai ficar mais claro. Tem o exemplo da própria BNCC que eu trouxe aí.
Então, por exemplo, gente, olha só. Se eu tenho como Deixa eu só conteúdo. perguntar uma coisa. Eu tô com o meu chat aberto aqui, tá aparecendo no meio da tela? Não tá não, né? Não, para mim Tá só não. isso. Ah, então beleza. Pode seguir. Então, vamos lá. Por exemplo, o conteúdo é handball, tá? Aí o tema da aula, porque é isso, lá no plano de aula tá lá, né? Conteúdo, tema, tem metodologia, a metodologia é a descrição das atividades e tal, avaliação, né? Plano de aula. Todo plano de aula, ele não tem uma sequência, mas ele tem elementos obrigatórios. Então, os elementos obrigatórios não tem como fugir, né? Que é objetivo, a metodologia, que é a descrição das atividades. Me desculpa, antes tem conteúdo, tema, metodologia, descrição das atividades e avaliação. Esses são os elementos obrigatórios. De que forma você vai escrever, não existe um formato único, né? Cada escola tem o seu plano, enfim. Cada concurso vai te mostrar uma forma um documento diferente, mas esses conteúdos estão sempre lá. Esses elementos estão sempre lá. Então, vamos pensar nisso. Então, eu estou trabalhando esporte. Dentro de esporte, que é o handball, eu selecionei como tema da aula arremesso. Aí eu vou pensar que atividades eu vou selecionar para fazer o meu aluno aprender arremesso. Aí vamos supor que eu selecionei o queimado. Pensa que se o meu objetivo é que meu aluno aprenda arremesso, durante o jogo de queimada, eu tenho que estar observando o quê? O arremesso. Se o aluno está arremessando certo, se ele está fazendo o gesto com as duas mãos ou com uma mão só, se ele está levando a perna à frente ou pós. Eu estou dando feedback para o meu aluno, corrigindo o movimento dele durante o jogo. E até Por se todos os alunos estão fazendo arremesso, né? Exatamente, Leandro. Por quê? Porque o objetivo da minha aula, especificamente, era que os meus alunos trabalhassem o arremesso. Porque o tema da minha aula é arremesso. Agora, olha a diferença aqui, nesse primeiro exemplo, o jogo ele está sendo usado como ferramenta pedagógica. Agora, se o conteúdo é o jogo, aí muda a lógica. Porque o meu conteúdo é jogos populares. Aí, dentro dos jogos populares, o tema da minha aula é jogos populares da região Sudeste. Dentre esses jogos, eu selecionei queimado. Aqui, nesse segundo exemplo, eu não estou preocupada com o arremesso do aluno. Eu estou preocupada com ele entender que aquele jogo é um jogo popular da região Sudeste. Ele entender as regras do jogo, ele brincar livremente. Porque ali o meu objetivo era unicamente que o meu aluno experimentasse um jogo popular de uma região. Sem a Entende a técnica diferença? específica, né? Porque esse não era o meu Objetivo. objetivo. Sim. Por isso que eu falo que o foco principal de qualquer planejamento é o objetivo. Se o professor ele sabe o que ele quer ensinar, tudo fica fácil, tudo fica lógico. Ele consegue selecionar atividades, ele consegue selecionar metodologia, ele consegue entender o que ele está fazendo, ele consegue programar uma sequência pedagógica. Né? Então, aula sem objetivo não existe. Eu não consigo entender como é que alguém planeja sem partir de objetivo, de verdade. Mas vamos lá, vou melhorar isso aí, vou clarear aí para vocês. Ó, mas Ju, eu preciso usar a BNCC. Como que eu faço? Porque na minha escola me obriga a usar a BNCC, eu tenho que usar o código da BNCC. Ok, a lógica continua sendo a mesma. Então, vamos supor, tá? Que eu estou trabalhando a unidade de brincadeiras e jogos populares do Brasil. Aí eu vou pensar, o que que eu quero que os meus alunos aprendam lá do terceiro ano do fundamental, aprendam sobre brincadeiras e jogos populares. Eu quero que eles experimentem brincadeiras. Por quê? Eu vou lá nas habilidades e competências e vou olhar assim, o que que a BNCC está me indicando trabalhar sobre aquele conteúdo naquela série. Aí a BNCC coloca lá, experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. Aí eu ignoro o resto, porque não dá para eu fazer tudo em uma aula. Eu consigo fazer do Brasil e do mundo, matriz africana, matriz indígena, e valorizar. Não consigo. Então, assim, daquele tópico, daquela habilidade, o que é possível fazer em uma aula? O que é possível? Eu vou escrever ali. Então, eu vou usar o mesmo código da BNCC e vou trazer para o meu plano de aula o que é possível ser feito em 50 minutos.
tá? E é isso, assim, senão não adianta. Eu vou colar, copiar aquilo ali, não vou fazer aquilo não vai me ajudar, porque eu Uhum. não vou dar conta de fazer tudo isso em 50 minutos. Aí eu coloquei lá, ó, experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares, é, ficou na minha frente, né? Do Brasil e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio. Qual é a minha intencionalidade? A intencionalidade, assim, o que que o professor vai fazer? Então, intencionalidade é diferente de objetivo. Objetivo é o que eu quero que o meu aluno aprenda. E intencionalidade é o que o professor pretende fazer, tá? Então, intencionalidade é do professor, objetivo é para o aluno. Então, a minha intencionalidade é apresentar as culturas do Brasil, ampliando esse conhecimento dos meus alunos sobre essas divisões territoriais. Aí, se eu sei que esse é meu objetivo, eu vou falar assim, tá, agora vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse trabalho? Aí eu vou pensar assim, bom, o tema 10 aula especificamente, porque aí, gente, eu já tracei que a unidade, que pode ser um bimestre, na unidade eu vou trabalhar brincadeiras e jogos do Brasil. Brincadeiras e jogos do Brasil. Então, eu tenho que trazer várias brincadeiras, vários jogos de regiões diferentes, porque senão eu não consigo mostrar para o meu aluno que existem regiões diferentes e que tem culturas diferentes aqui no Brasil, concorda? Então, eu preciso de mais de uma aula para trabalhar esta unidade que é de brincadeiras e jogos. Aí vamos supor que eu separei lá um bimestre, tá? Dentre esse bimestre, que eu vou lá pensar no planejamento de unidade, eu vou pensar assim, em uma aula em uma ou duas aulas eu vou trazer brincadeiras da região sudeste. Na outra aula eu vou trazer regiões da região sul, depois da região nordeste. Então, o meu aluno ele vai conhecer brincadeiras a partir de regiões, né? E aí, dentro dessa sequência de aulas, vamos supor que eu separei, então, o tema desta aula especificamente como da região Nordeste. Então, eu vou fazer um plano de aula pensando em brincadeiras populares da região Nordeste do Brasil, porque aí eu vou apresentar para o meu aluno essa região. Qual é o objetivo desta aula especificamente? É que o meu aluno experimente e goste de duas. Olha só, já selecionei a partir do tempo que eu tenho. Aí eu já pensei, bom, só tenho tempo para duas brincadeiras. Existem muitas da região Nordeste, mas no tempo de aula que eu tenho só cabe duas. Aí vou botar lá, experimentar e fruir, que é gostar, né, de duas brincadeiras da região Nordeste. Aí eu vou. Olha como é que ficou fácil pesquisar, gente, a brincadeira. Já, cara, já tá muito afunilado. Eu vou lá no Google, senhor Google. Vamos lá. Brincadeiras populares da região Nordeste do Brasil. Vai vir um mundo, mas já está direcionado. Aí eu vou pensar assim, bom, agora eu vou selecionar desse monte de atividades aqui as mais legais, ou as que acho que os meus alunos vão gostar, ou que o material eu tenho. Então, por acaso, eu coloquei ali a Gulu e as Sete Pecados, tá? Então, assim, a intencionalidade pedagógica, a minha intencionalidade era apresentar atividades culturais nordestinas, fazendo com que o meu aluno conheça essa cultura nordestina, entenda que o país é dividido em regiões, que cada região tem a sua cultura. E aí, para isso, eu selecionei, então, brincadeiras dessa região e que Uhum. tenham o mesmo material, porque já fica mais fácil, que é uma bola, entendeu? Então, veja que fica muito mais fácil para o professor não só selecionar as atividades, mas também garantir que o aluno participe, que tenha intencionalidade, que a aula ensine alguma coisa. Cara, eu estou ensinando aqui mais do que brincadeira. Eu estou ensinando para o aluno regiões do país, eu estou ensinando para o aluno diversidade cultural. Eu tô ensinando para o aluno o respeito com a cultura do outro. Olha quanta coisa numa aula só, né? Mas uma aula pensada, uma aula estruturada, a partir de um planejamento sequencial, não de uma aula solta. Eu te mostrei a construção, ela vem desde o planejamento da unidade. Vê lá, ó, eu botei a unidade, brincadeiras e jogos do Brasil, para eu É, pensar em uma aula específica. e isso acaba sendo levar a educação física a sério, né? É isso, entendeu? Não é aleatório. O,
o pai, a mãe, o coordenador, ele vai olhar o seu trabalho e falar: caraca, tem uma sequência aqui. Você pode, por exemplo, se isso aqui for pensado lá para o terceiro aninho, né? Tá ali do terceiro ao quinto, a indicação da BNCC. Você pode chegar para o professor regente e falar: olha, eu vou trabalhar brincadeiras de regiões do país. A gente pode fazer um trabalho interdisciplinar. Que tal? Que aí ela vai mostrando as regiões, a gente vai fazendo um trabalho junto, sabe? Então, assim, isso fica muito significativo. A educação física, ela não é um apêndice da educação. Ela é educação, ela faz parte das disciplinas. E a gente precisa marcar isso, né? Com a importância do trabalho, a importância do nosso trabalho. Eu acho que Não, eu então, trouxe mais um exemplo. e falando dessa estrutura toda que você mencionou aqui, voltando também na parte de materiais, assim, que o professor não tem, já conversei com professores, né, que ele falou que trabalhou numa escola em determinado período, que o diretor falava que o professor antigo que tinha lá, que ele não comprava material para o professor, porque o professor só rolava a bola. Então não É tinha toda isso. essa estrutura, não pensava a aula em questão, ele apenas rolava a bola, então todo ano ele comprava ali uma, duas, três bolas de futsal e ele trabalhava o ano inteiro com isso. É isso. E às vezes o professor nem usa só uma. É, É isso. Então, assim, infelizmente, a cultura do rola-bola, ela ferrou quem quer trabalhar em todos os sim. sentidos, né? Então, assim, a gente é mal visto pela direção, a gente é mal visto pelos alunos que só querem brincar, né? A gente é mal visto pelos próprios colegas. Eu canso de ouvir lá na escola que eu trabalho, assim, eu fico muito lisonjeada e, assim, vou falar aqui, mas fico até com vergonha, parece que eu só quero biscoito, mas é porque eu fico realmente muito feliz e lisonjeada. Os meus colegas falam assim: caraca, eu queria ter tido você como professora na época que eu estudei. Que aí eu ia gostar de educação física. Eu odeio educação física. Sabe, assim, eu peguei ranço de educação física. Porque você traz outras coisas, você trabalha, né, assim, outras perspectivas. Então, assim, quem olha de fora e vê o nosso trabalho sendo bem feito, valoriza, né? Eu já fui também convidada para várias escolas por causa disso, porque colegas de trabalho meu veem meu trabalho e falam: caraca, pô, tô indo para outra escola num cargo de direção, tô indo num cargo de coordenação, você não quer vir? Né? Então, assim, a gente fazer um bom trabalho é bom para todo mundo, né? É isso, assim, é bom para a Vira gente. realmente um professor referência, né? É isso. E assim, todo mundo pode, sabe, Leandro? Quando eu falo, quando as pessoas me procuram para falar e tal, cara, eu não sou diferente de ninguém, de ninguém. É simplesmente o professor. É por isso que eu falo, lá na comunidade de professor referência, muitos professores entram perdidos. Mas daqui a pouco, quando um joga uma pergunta, eu fico calada, eu falo: eu não vou responder, que eu quero ver como é que a galera. E a galera que está ali já há mais tempo já entendeu a lógica. Quando você entende a lógica do planejamento, você aprende. E é igual andar de bicicleta, acabou. Você aprendeu aquilo, você nunca mais esquece. E Uhum. aí você vai se virando. Então, lá nessa comunidade, acho que na comunidade de vocês também é assim, deve ser, né? Eu imagino que sim. Um ajuda o outro, né? Então, vai trazendo propostas, vai trazendo as suas realidades, as suas impressões sobre aquele problema que o colega está vivenciando. E o mais interessante é que a gente até comenta lá, porque são professores do Brasil inteiro, né, Isso. que É. então troca experiência diariamente. Então, quando surge um problema, um tem uma solução, o outro tem, outro precisa de uma forma diferente, então eles acabam unindo o pensamento ali e acaba que sai uma resolutiva interessante, que o professor consegue pegar ali e levar para o seu dia a dia. É isso, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz porque eles chegam perdidos, mas eu vejo que eles entenderam a lógica do planejamento quando eles dão essas devolutivas para os colegas, sabe? Assim, eu fico toda boba, eu falo: ai, meu Deus, é isso. Mas, enfim, ó, eu vou dar só mais um exemplo aqui, só para ficar mais claro, tá, gente? Então, por exemplo, peguei outra habilidade da BNCC, ó, também do terceiro ao quinto, tá bom? Então, dentro da ideia, dentro da unidade, na BNCC ela é dividida por unidades, né? Então, dentro da unidade, brincadeiras e jogos populares do mundo, imagina que você vai trabalhar isso dentro de um bimestre, tá? Unidade pode ser trabalhada em um bimestre, um semestre, sei lá, 2 semanas. Não existe um tempo estipulado. Existe o tempo que você precisa para trabalhar aquilo, tá? Aquele objetivo. Acho que isso é importante pontuar. Aí a galera botou lá, né? Assim, então eu selecionei brincadeiras e jogos populares. Qual é o meu objetivo nesta unidade? Então, meu objetivo do bimestre é que meu aluno experimente brincadeiras populares do mundo, incluindo matriz indígena e africana. Se eu sei que em um bimestre eu quero trabalhar matrizes indígenas, africanas e do mundo, quais atividades eu tenho que procurar, gente? Essas.
Você entende que direciona o trabalho? Ponto. Eu vou lá no Google, atividades indígenas, atividades africanas, atividades da Espanha, atividades populares da Europa, sei lá, da onde. Fica fácil procurar atividade. E também fica fácil eu planejar, porque eu pego o meu bimestre e falo assim: bom, o bimestre tem 12 aulas. Em cada aula eu vou trazer uma atividade por uma região do mundo ou por um país do mundo. Já direcionei, eu já tenho 12 aulas prontas. Você entende que planejar facilita a nossa vida? Os professores acham que não, mas não tem como, facilita. Você já tem 12 aulas prontas. Você já sabe o que você quer e já sabe o que você tem que trabalhar em cada aula. Entende? Então, é essa a lógica do planejamento. Aí eu vou pegar o exemplo de uma dessas 12 aulas que eu selecionei. Aí eu vou pensar assim, ó, o que eu quero que o meu aluno aprenda nesta aula? Que ele experimente 3 brincadeiras populares do continente africano. Qual país? Qual ser mais específico? A Angola. Eu vou procurar lá. Brincadeiras populares da Angola. E aí eu vou selecionar quais são as brincadeiras populares da Angola. Então, qual que é a intencionalidade pedagógica minha? O que eu quero com isso? Eu quero apresentar as culturas de um país da África. Por que é importante eu especificar qual país da África? Porque eu quero que o meu aluno entenda que a África não é um país, que a África é um continente cheio de países. Como que eu faço meu aluno entender isso? Cada aula eu apresento um país diferente. Pronto. Já consegui que ele entendesse que a África não é um país, entendeu? Então, dessa maneira, eu consigo ampliar o conhecimento do meu aluno sobre a cultura desse país especificamente, de cada aula que eu vou levar, e também sobre essa divisão dos continentes. Porque se eu vou fazer, E sei acaba, lá, e acaba trabalhando também o que eles sempre pedem, né? Que é a interdisciplinariedade. Então e, acaba e, que você consegue trabalhar igual você já abordou a questão de português, de matemática, abordando um pouquinho de geografia agora. Então é conecta isso. as disciplinas, né? Conecta as disciplinas e leva uma importância também para eles. Porque, assim, pegar jogos aleatórios, o que você está ensinando? Só brincadeira para ele brincar lá fora? Né? Acho que isso eles aprendem na pracinha, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa levar mais consistência para as nossas aulas, porque, cara, a educação física é muito rica. Já pensou na quantidade de cultura corporal que é produzida no mundo? É absurda. Então, a gente tem que levar com essa intencionalidade. Se você vai apresentar culturas do mundo, vamos apresentar culturas do mundo mostrando o mundo, né? O nosso aluno, muitas vezes, não tem essa visão. Eu lembro que eu peguei o 9º ano do Estado e fui trabalhar, era até esporte. Fui trabalhar esporte e fui falar que o esporte, eu não lembro a história de algum esporte, não lembro. Ah, acho que era basquete, ela foi falar que era dos Estados Unidos e tal. Mas onde que fica os Estados Unidos? Aí eu falei, meu Deus, falei, sabe, assim, não sabia, né? E aí eu fui entendendo que eu precisava fazer um trabalho procurando esse. Eu fui procurando esportes de diferentes continentes e apresentei esportes de diferentes continentes para que eles entendessem o que era continente, sabe? Assim, e eram alunos do 9º ano, sabe? Então, acho que a gente pode mais através da nossa disciplina, sabe? Assim, a gente pode levar valores, a gente pode. E é isso, eu acho que os objetivos de uma aula eles não podem ser só motores. Eu gosto ainda do que a gente trabalhava lá na época que a gente se formou, que caiu em desuso, mas para mim é completamente metodológico, eu gosto, e eu ensino no curso Professor Referência assim. Meus alunos, eles separam em 3 objetivos, pelo menos um afetivo, um psicomotor e um cognitivo. Então, toda aula eles têm que pensar em objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores, para que eles consigam entender essa lógica de trabalhar o todo do aluno. Na LDB está muito claro. A educação ela precisa formar o cidadão integral. Integral é em todas as áreas. E nós somos educação. Se a gente separa que educação física é só corpo, está errado. Nós somos educação. Se a matemática também acha que é só ensinar a fazer conta, está errado também, né? Porque a gente é mais do que isso, nós somos integrais. Então, quando eu me preocupo com o colega respeitar a regra, com o colega respeitar a vez do outro, quando sabe, assim, às vezes eu penso atividades específicas para isso. Quando eu penso em atividades que promovam debate sobre bullying,
às vezes aquela turma precisa daquilo, né? Então, a gente precisa pensar também para além do conteúdo, sabe? O conteúdo, ele é importante ser passado. Então, Jogos Populares do Mundo é isso, a gente vai apresentar cultura. Mas para além de ensinar um jogo, eu preciso pensar o que mais que eu posso desenvolver no meu aluno através dessa temática, né? Então é isso. Então, eu acho que não sei se eu deixei clara aí a forma Acho que ficou de. assim. Ficou bem claro. Mas E era pra- mais para trazer essa lógica que, primeiro, a atividade ela não pode ser aleatória, toda atividade é pensada para atingir um objetivo, e que nenhum plano de aula é feito sozinho. Não existe um plano de aula para cada semana. Isso não existe. O plano de aula ele está dentro do plano de unidade, que está dentro do plano de curso, que é do ano. Né? Então, isso não existe. O plano de aula ele é uma peça que vai fazer com que várias pecinhas juntas atinjam o objetivo da unidade. É isso, assim. E essa é a lógica do planejamento. E eu acho tão e- gostoso. e essa é a mágica. Essa é a mágica. E depois você faz a avaliação, né, para ver. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, eu separei de outras formas de você levar o conteúdo, né? Então você pode levar brincadeiras de comando. Então, assim, uma semana você leva de comando, outra semana você leva de corrida, outra semana você leva de rock. É mais para. Você precisa organizar o seu pensamento de que maneira você leva esse conjunto de atividades que você quer levar, né? Pode passar aí, foi só um exemplo, muito rápido. Tá acabando, gente. Eu falei que eu falo pra caramba. Cadê? Pode passar aí. Pode passar. Travou. Aqui eu trouxe só propostas, tá, gente? Para você, já que a gente está falando de jogos e brincadeiras, só trouxe algumas propostas aqui, ó. Vocês podem, por exemplo, pensar, né, de que maneira que eu levo então a proposta de jogos e brincadeiras enquanto conteúdo. Lembra que a gente falou a diferença? Uma coisa é você pensar em brincadeiras para atingir um objetivo, outra coisa é você pensar em jogos e brincadeiras enquanto conteúdo da unidade. Então, você pode colocar ali, ó, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre o que os alunos já conhecem e gostam, e aí você seleciona a partir disso. Você pode fazer com que eles pesquisem, né, com parentes, porque se eu estou falando que são brincadeiras populares regionais é da região que o aluno mora, gente. Então, como que eu vou selecionar brincadeiras regionais? Perguntando, estudando sobre a região. Não vou inventar uma brincadeira regional. Regional é regional, vou perguntar ali. Né? Então, tem que fazer uma pesquisa, você tem que pedir para os alunos perguntarem para os pais o que brincavam, né? É, você tem que fazer essa contextualização, né, das diferenças locais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Então, aqui no Você tá Rio, falando isso daí, Juliana? Eu acho que isso vai mudar um pouco se a gente pegar a educação física e jogar ela para frente. Daqui a uns 50 anos, ou para os 100 anos, porque hoje em dia a gente consegue resgatar as brincadeiras populares, ao qual a gente fazia na nossa infância, né? E, sei lá, os nossos netos, os nossos bisnetos, ó, quem sabe até os nossos filhos não vão ter isso. Né? Se chegar lá na educação física, a gente não sabe como que vai ser esse cenário futuramente. Quais que eram ali, vão pôr as brincadeiras populares da sua época? Eles praticamente não vão ter, né? então, Leandro, cultura, ela é mutável, né? Cultura é uma coisa que é isso. Ou ela é passada, ou ela é registrada e passada de geração a geração. O que se perde, se perdeu, mas outras vão sendo construídas. Então, o que a gente entende enquanto brincadeira popular hoje pode não ser amanhã, e aí eu concordo com você. Mas eu acredito que outras brincadeiras que a gente não considera popular, elas virão. Então, vou dar um exemplo aqui. Os meus filhos, eles amam jogar do jogo da garrafa, que eu não brincava disso na minha época. Aqui é uma febre, esse negócio de jogo da garrafa. O jogo da garrafa está virando uma brincadeira popular. Daqui a alguns anos, os meus tataranetos vão perguntar qual que era a brincadeira popular? Era o jogo da garrafa. Você É entendeu? Porque verdade. Por esse lado, sim. é cultura. Então, assim, cultura, ela se reinventa. Se ela não for registrada e passada adiante, ela se reinventa, né? Então, assim, vai ter sempre brincadeira popular, nem que seja o Roblox. É, Nem que seja o Roblox, entendeu? Em algum momento o Roblox vai ser a brincadeira popular. Não sei, estou aqui brincando com essa questão da tecnologia, mas é isso, né? Mas assim, o importante é o professor entender que
o tema da aula, ele vai direcionar. Se eu estou falando que o tema da minha aula é jogos e brincadeiras de matrizes indígenas, eu vou procurar brincadeiras de matrizes indígenas. Jogos populares do mundo, eu vou procurar de regiões do mundo. Jogos, brincadeiras da região sudeste, eu vou procurar o quê? Brincadeiras da região sudeste. Então, o tema da aula, ele já vai te direcionar para uma pesquisa, para uma busca pelas atividades. Isso já faz com que o seu trabalho não seja aleatório sem sentido para o aluno, entendeu? Então, aqui eu trouxe só algumas possibilidades metodológicas. Como você trabalha brincadeiras populares regional? Assim. Então, você pode fazer com que o seu aluno ele primeiro entenda quais são as brincadeiras regionais, o que é cultura, né? E depois que ele aprende aquelas brincadeiras, que eles brincam, que eles trazem as diferenças, às vezes, dentro de uma mesma região tem brincadeiras com regras diferentes, porque é brincadeira, brincadeira não tem regra fixa, o que tem regra fixa é esporte. Já dá para você trazer aí a diferença entre jogo e esporte, por exemplo, né? Porque jogo você pode mudar, às vezes aqui onde eu moro, o queimado, sei lá, pode agarrar. E na Zona Sul aqui do mesmo Rio de Janeiro, lá não pode. Lá bate a bola e cai e tá queimado. Se o cara agarrar, tá queimado. Não sei. Por quê? Porque é um jogo. Então, fazer o seu aluno entender essas diferenças, o que significa o jogo, né? E recriar. Beleza, gente. Agora vamos criar uma brincadeira da nossa turma, a partir dessas brincadeiras regionais que a gente viu? Pronto. Você já fez todo um trabalho, sabe, assim, pedagógico, com intencionalidade, e o seu aluno entendeu outros conceitos. Ele entendeu sobre cultura, ele entendeu sobre regionalismo, ele entendeu sobre, sabe? Uhum. É isso, assim. Eu trouxe propostas, então, de brincadeiras populares, se eu não me engano, eu trouxe também do mundo e africanos. Lá atrás? Ah, então não, então acho que Não. eu tirei. Então é isso. Aí, tá Tá vendo? Do certo. mundo, ó. Então você pode apresentar Aqui. propostas de planejamento de jogos e brincadeiras do mundo, ó. Você pode dividir por continente. Você pode apresentar por mesmo material. Então tem várias. Acho que parou seu áudio aí. Ih, parou o áudio? Voltou agora. Ah, voltou. Então você pode dividir por material. Então, assim, quais brincadeiras usam bola? Então, olha, gente, essa brincadeira aqui na Espanha é chamada de tal. Essa brincadeira vai usar bola, essa outra brincadeira aqui usa não sei o quê. Ou aproximação de regra, por exemplo, amarelinha. Então, tem amarelinha no Brasil que pula de um jeito, amarelinha africana pula de outro, amarelinha lá na Espanha pula de outro. Vamos trabalhar amarelinha? Olha como é que os países brincam parecido mas só que essa brincadeira tem outro nome e outra regra em outros países. Então, você já está fazendo também um trabalho contextualizado, sabe? Dentro do tema que a BNCC indica, jogos e brincadeiras do mundo, né? Estou trazendo o tema da BNCC porque é o que a galera Mas mais usa pede, aí. né? Mas é isso, gente. Eu tenho muita coisa para falar. Infelizmente, o tempinho é curto. Não sei nem se eu É, embolei mais vocês do que eu ajudei, porque a gente vai falando sobre tantos assuntos sem separar, né? Que talvez fiquem mais perguntas que respostas. Mas a ideia central do que eu queria trazer hoje é isso: é que vocês precisam pensar muito bem nas atividades que vocês selecionam, que as nossas aulas precisam ter intencionalidade. E para ter intencionalidade, elas precisam ser pensadas a partir do que você quer ensinar. Se eu não sei o que eu quero ensinar, eu não estou dando aula, gente. Se eu estou só levando brincadeira eles aprendem na pracinha. Eu preciso saber o que eu quero ensinar com aquela brincadeira que eu estou levando. Então, todo o planejamento, ele é baseado em objetivos pedagógicos. Comecem por eles, assim. Acho que esse é o recado que eu queria não, passar. tá ótimo. Eu vou mostrar aqui um pouco do seu Instagram, né? Que é o Instagram da professora Juliana. Acredito que todo mundo já segue aí. Quem não segue, já vamos seguir, né? Perfil Ah, da Educação obrigada. Física Escolar. E aqui nós temos também um. Vamos abrir aqui para ver. Professor referência, tá aqui? Tá aqui, né? É, Ela tem é, também essa. Onde ela disponibiliza aqui esse curso, professor referência. Pode falar um pouquinho dele?
Pessoal, o que que ele oferece? Obrigada pelo espaço, Leandro. Então, a gente tem esse curso ele é vitalício, tá? Então, assim, você compra ele parcelado, né, ao longo de um ano, se você quiser, mas o acesso é vitalício. E o curso ele é dividido em alguns módulos. Como é que a gente dividiu? O primeiro módulo fala sobre planejamento. Então, a gente ensina o passo a passo para você construir o seu plano de curso, o seu plano de unidade, o seu plano de aula. Tem ainda dentro desse módulo de planejamento, como você seleciona os objetivos, como você seleciona os conteúdos. A gente tem, a partir da BNCC e de outros documentos normativos também. Temos um segundo módulo, que é o módulo de avaliação. Então, a gente ensina vocês a avaliar todas as possibilidades de instrumentos avaliativos que estão ali dentro, relatório, prova escrita, trabalhos em grupo, provas práticas e também toda a teoria para embasar isso. Então, a gente traz teóricos da área e da educação, né? A gente faz a leitura, então a gente fala sobre Lucchesi, Jussara Hoffmann, né? Coletivo de autores, como é que eles pensam a avaliação e tal, a gente dá essa. Temos um terceiro módulo que é o de metodologias de ensino. Então, ali a gente traz diversas metodologias. A gente traz música Moston, a gente traz metodologias ativas, metodologia do esporte, né? Bom, esses três módulos são o nosso carro-chefe. Então, assim, sem é para o cara aprender a planejar, ponto. Mas ainda assim, a gente achou que os nossos alunos precisavam de um direcionamento de progressão pedagógica para cada conteúdo. Então, a gente tem um módulo de vôlei, vamos lá, eu vou lembrar, né? Vôlei, basquete, handebol, esporte de aventura, lutas, ginástica e jogos e brincadeiras. Eu acho que é isso. Ah, matriz indígena e matriz africana, que a gente incluiu agora. Todos esses módulos de conteúdos têm proposta pedagógica, tem atividades, né, dicas de atividades, e tem essas propostas assim, mais direcionadas para como ensinar. Então, assim, se eu estou falando handball, como é que eu ensino os fundamentos básicos, né? Então, tem aula prática de como você ensina um arremesso, né? Assim, um toque, um passe, o arremesso do basquete. Então, em cada módulo desse, você tem esse ensino de como ensinar, né? E uma ideia de proposta pedagógica, de assim, o que eu ensino primeiro, o que eu ensino depois, e por aí vai. Além disso, a gente tem a comunidade, igual vocês têm, né, no grupo do WhatsApp, que é uma comunidade exclusiva, que a gente troca materiais, informações. E a gente tem também a mentoria individualizada. Então, assim, professor, assistiu o curso inteiro, ainda tem dúvida sobre como fazer o seu planejamento? Ele pode entrar em contato com a gente marca uma hora e a gente senta e ajuda esse professor. Né? Então, é isso. Assim, a ideia é que o professor assista esses três módulos principais, entenda como planeja, e ele vá acessando os outros conforme ele for trabalhando. Né? Então, se ele vai trabalhar handball, ele vai lá no módulo de handball. Se ele vai no basquete, ele vai no módulo de basquete. E assim ele vai construindo. É um curso que a gente diz que nunca vai estar todo completo, porque a cada ano eu e a Luísa, a gente tem vontade de fazer mais um módulo. A gente já está pensando para esse ano um módulo de futsal, que realmente está faltando. E a gente pretende em breve produzir um de atletismo também. Mas é isso. Obrigada, Leandro, pelo Não, de espaço aí. nada, perfeito. Eu que agradeço aí a participação. Então, pessoal, nós já estamos aí 9h30, né? Já estamos aqui praticamente finalizando a nossa reunião, o nosso encontro, a nossa live. Novamente, aí, queria te agradecer, tá, Juliana, por ter cedido esse tempinho aí para nós. Nós acabamos de elevar o nosso nível aqui, né? Várias informações importantes que você passou. Acredito que os professores aí tiveram sim, vai ficar gravado na nossa comunidade também. Muito provável que eu deva colocar no YouTube também, então vai presentear e agraciar vários profissionais. Eu vou estar fazendo os cortes também, falei que vou te enviar alguns, vou te mandar aí. E reuniões como essa só tá aí para agregar, né? E eu Nossa, tá. vou pedir o pessoal que está aí agora também, quem puder abrir a câmera para a gente fazer aquele nosso print, né? Que a gente sempre faz, Me para a gente poder, marca. claro, aí coloca no Stories lá. Vamos estar marcando a professora, vamos estar marcando a gente aqui. Beleza? Quando eu falar aqui, vou tirar uma foto aqui também.
Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui, beleza. Quando você está abrindo aí, Leandro, quero agradecer demais. Todo mundo que ficou aí me ouvindo falar, eu falo muito, mas é porque eu amo muito a nossa área e eu acredito muito no potencial mesmo, assim. Eu acho que é isso. Se eu sozinha, não adianta nada. A gente tem que fazer uma rede, todo mundo fazendo um bom trabalho, a nossa área vai ser valorizada na escola. E é nisso que eu aposto. E aí eu quero deixar aqui meu agradecimento, Leandro, e também vou me colocar à disposição o dia que você achar que quiser que eu volte para falar sobre um outro assunto mais específico, até mesmo, sei lá, sobre culturas indígenas, A hora que eu sobre o vou que você. chamar mesmo, hein? Não, pode me convidar, eu adoro esses encontros, então fica à vontade aí para me convidar outras vezes. Se alguém tiver alguma mensagem para finalizar aí, para falar com a professora, pode ficar à vontade também, tá? Eu vou contar até 3 aqui, então todo mundo vai te tira o print aí, nós vamos fazer aquela pose básica, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3. Aí, beleza. Obrigado a todo mundo aí. Pessoal, então foi isso, né? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou? Quem tá aparecendo aí? Não, acho que não. O Acho que não, né? professor Leandro, Ah, eu pode falar? cheguei atrasado, mas eu gostei, foi excelente. Eu pretendo fazer o curso com a professora. Ótimo. Depois vou assistir a live, a reunião do início, porque eu cheguei atrasado, meu celular deu um problema, não quis instalar o Zoom, aí eu peguei da minha mãe, mas o pouco eu assisti, eu gostei, eu já me interessei de me inscrever na comunidade da professora. Ah, Não, e é, obrigada. Olha, se você quiser, eu tenho muito conteúdo gratuito também no YouTube, assim. Eu não estou mais alimentando o meu YouTube, não, mas tem vários conteúdos. Se você quiser dar uma olhada, né, analisar, legal, se você realmente acha que é importante o que eu estou dizendo, ainda tem conteúdos gratuitos lá. ele pode te mandar Sim, um direct também, né? eu já sigo a professora no Extra, Ah, é porque eu trabalho na zona rural, como eu trabalho na zona rural, lá, esse menino é muito, assim, viciado em só futebol e queimada, futebol e queimada, futebol e queimada. Aí, quando eu levo coisa nova, né, que eu já participo da comunidade do professor Leandro, assim, eles mostram a resistência, mas depois que eu apresento, ele vê a atividade, participa e gosta. E graças a Deus que quando eu piso o pé no portão, os meninos já perguntam: hoje tem aula de educação física? parabéns pelo trabalho, é isso mesmo, é isso, é um trabalho de formiguinha, desconstruir o que fizeram da nossa área, né? Essa imagem de que a aula de educação física é recreação. Mas a gente junto, a gente vai Isso. conseguir. Uma hora a gente muda esse jogo aí, mas a gente precisa de todo mundo empenhado, assim como você, né? Então, obrigada pela sua parte, pelo que você tem feito aí, esse trabalho de resistência, né? E quando a gente leva uma coisa para os alunos, né, e mostra a importância daquilo na vida deles, né? A gente sabe selecionar conteúdos que tenham a ver, por exemplo, com a sua comunidade aí, né? Eu acho que é isso, a gente vai mostrando para eles a importância do trabalho, e a gente vai fazendo um bom trabalho, eles vão gostando e depois só querem isso. E é isso. E aí, se todo mundo fizer a sua parte, daqui a pouco a gente não precisa mais passar pelo que a gente passa, né? De resistência dos alunos para um conteúdo novo. É isso mesmo. Obrigado aí, viu, professor, Verdade. pela participação. É, Acho que passando sua realidade um pouquinho para nós aqui, acredito que sua realidade também seja de vários professores do Brasil, né, espalhado aí, porque a gente consegue ver isso aí diariamente. Tanto que a gente recebe, a gente conversando nos grupos, a gente vê no Instagram, recebe mensagem, acaba que muita dificuldade, né? Só que a gente forma esse grupo aqui para estar realmente ajudando vocês, tanto na minha comunidade quanto no curso da professora. A intenção é, como eu falo com vocês, é deixar ali o ano letivo seus mais fácil, né? Que é através de planejamento, através de conversa, às vezes uma dificuldade sua, um ou outro professor já passou por isso, ele pode te dar uma dica ali, te dar um feedback aí que você consiga aplicar com a sua turma, e é uma série de tentativas e erros. Às vezes você usa um método igual a professora citou, não dá certo com você, não enquadra com a sua filosofia,
com seu perfil de professor, aí você começa a ir para outros caminhos também, que uma hora a gente consegue acertar esse fio da meada. Beleza? Então, pessoal, no mais aqui, muitíssimo obrigado para todo mundo. Vou deixar agora para a professora Ju aí dar uma mensagem final dela. Em seguida, nós vamos estar encerrando a nossa live. Ah, eu só quero agradecer. Todo mundo está comigo aqui até quase 10 horas da noite, gente. Vocês já são diferenciados e a gente precisa enaltecer mesmo a galera que está aqui, né, Leandro? Porque, assim, o trabalho do professor Leandro, também com essa vontade de fazer acontecer, a gente estava conversando há pouco, antes de vocês entrarem, quanto é difícil esse esforço, é que ninguém sabe o por trás, né, desse É, trabalho que ele realiza. Mas, assim, eu acredito que ele tenha o mesmo pensamento que eu. A gente precisa dessa rede de apoio, dessa comunidade de professores fazendo o melhor nas suas aulas para que a gente consiga ter a valorização. Porque a gente tem uma questão muito séria, gente, que a educação física toda hora ela está arriscando sair da grade, do ensino médio quanto da educação infantil, e daqui a pouco a gente não está mais na escola. Se a gente não mostrar a importância da nossa área, ninguém mais vai mostrar. E a gente vai estar fora da escola. E isso depende de cada um de nós. Se todos os professores de educação física tiverem essa consciência e fizerem um trabalho, né, assim, consciente, o seu melhor, buscando desenvolver os alunos, a gente vai ter esse respaldo de falar, ei, vai tirar a educação física, não, gente, é muito importante. Né? Então, a gente conta com vocês para isso. E o que me mostra, né, que vocês estão empenhados nesse intuito é que vocês estão aqui até 10 horas estudando, provavelmente trabalharam o dia todo e estão aqui, né, me e ouvindo vão trabalhar falar, amanhã cedinho também, né? procurando conhecimento. Então, assim, quero deixar meu agradecimento a vocês por tudo que vocês têm feito pela educação física no Brasil. Então, acho que o encerramento é palmas para vocês, professores, que estão aí empenhados em fazer o melhor para as suas aulas. Isso aí. Então, novamente, pessoal, muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, professores. Nos vemos aí, né, ao longo dos dias, no nosso Instagram, no Instagram da professora, no nosso grupo de WhatsApp. Obrigado aí e até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, Leandro. De nada.